moro na Flórida, morei aqui 19 anos, tem mais que frio, eu tive que ir embora. Hoje eu estou na igreja pastoral de Almeida e vim aqui em Connecticut e hoje em New Jersey, porque nós tivemos um almoço missionário, e eu fui convidado, a Maria Luísa me chamou aqui, a pastora também. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês estão dando para que eu possa expressar mais uma vez aquilo que nós vimos fazer. Nós fomos salvos para servir, e quando você é salvo, você tem que servir. A igreja de Jesus está na terra para pregar o Evangelho. Então aqui ele falou, ide e pregar o Evangelho, ensinando, batizando. Então, nosso dever, a obrigação da igreja, não é um favor e estão se fazendo para Deus, mas é uma obrigação. Nós temos que pregar, como a irmã falou, nos hospitais, nos vizinhos, os nossos parentes, na Rússia, no Israel, no Vietnã, na Indonésia, onde for que Deus mandar, nós temos que ir. Mas eu vim falar aqui também de uma igreja que é muito esquecida por nós. Isso é a caminhada que eu tenho por aí, e vejo cultos começando, cultos fechando, e nossos irmãos perseguidos não são lembrados. Eles são filhos do Senhor, o mesmo Deus que nós servimos, eles são salvos pelo mesmo sangue que nós fomos salvos, que é de Jesus Cristo, mas eles sofrem muito por causa da perseguição. Em muitos países que não querem que pregue o Evangelho, mas eles pregam o Evangelho mesmo assim. Então eles são perseguidos, presos, mortos, as suas esposas são violentadas, suas filhas violentadas, muita tragédia mesmo. Mas eles estão ali firmes. Porque Jesus falou em Mateus 5, 17, ele diz assim, bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa do meu nome, por causa da justiça, não é verdade? Então eles já são bem-aventurados. Nós temos que pedir por eles. Não para que eles sejam libertos daquelas coisas, mas sim para que eles possam resistir. Resistir. A palavra certa, as nossas orações, é para isso. Para que aquele que é perseguido, maltratado, não volte atrás daquilo que ele tem certeza que ele é. Então, nossas orações são assim. Eu pedi, por favor, vocês abrem suas Bíblias em Atos capítulo 1. Como começou uma perseguição? Como? Atos capítulo 1, versículo 8. Jesus falou para eles, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa foi a ordem que Jesus deu para eles. Fiquem aqui em Jerusalém, até que venha o poder sobre vocês. E o poder veio. Então vamos abrir agora no mesmo Atos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentia na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. É o nosso caso, mais ou menos assim como o nosso caso de hoje. Jesus falou assim, vocês ficam aqui até que venha poder sobre vocês. E veio o poder e eles ficaram em Jerusalém. Como muitos estão em casa, estão nas igrejas, não saem para pregar o Evangelho, não saem para fazer nada. E Jesus, e veio a perseguição. Paulo mandou matar, aceitou a morte do primeiro mártir, que foi Estevão, foi o primeiro que morreu por causa disso, por causa do Evangelho. E o pessoal ficou em Jerusalém. A gente não pode ficar só em Jerusalém. Nós temos que ir para os confins da terra. Nós temos que ir para a Judéia, temos que ir para Jerusalém. Então, isso foi uma perseguição. Começou, ficou todo mundo acomodado. Mas no final do versículo, você vai ver que todos depois da perseguição, eles dispersaram. Aí começaram a sair. Aí saíram por lá, pregando, e Felipe foi lá naquele homem, no eunuco,
converteu ele, e muitas coisas aconteceram. Mas a ordem de Jesus era para ficar em Jerusalém até que venha o poder, e depois se acomodaram. A igreja não pode acomodar. A igreja não pode acomodar. Esse é um versículo que vocês estão vendo, que eu puxei, de Atos 1. Ó, vocês ficam aqui até vendo o poder sobre vocês. O poder veio e eles ficaram em Jerusalém. Precisou uma grande perseguição para mover as pessoas, para mover aos cristãos naquela época. É o que acontece muita coisa hoje. Eu sou representante da Portas Abertas, é uma missão fundada pelo irmão André, um holandês, que teve uma chamada de Deus para distribuir Bíblias na cortina de ferro. Naquela época, Rússia, Romênia, Tchecoslováquia, muitos países que não se deixavam pregar o Evangelho. E muitos irmãos tinham a Bíblia. Não tinha a Bíblia. E eles foram chamados, pegou as Bíblias, botou no fusquinha e foi para esses países. Ele foi chamado contrabandista de Deus. Ele foi chamado contrabandista de Deus. Contrabando não é crime? É, né? Não é crime. Mas ele foi contrabandista de Deus. Ele levava Bíblias para esses lugares. Ele passava nas fronteiras, os guardas olhavam dentro do carro e não viam Bíblias. Via alface, tomate, ele levava frutas para legumes. E a Bíblia estava escondida e ele passava para as Bíblias. Então esse ministério foi fundado pelo irmão André, um holandês. Hoje temos escritórios em 50 países, mas nós só tratamos da igreja perseguida. O que nós fazemos? Levamos recursos? Não. Levamos Bíblias, recursos bélicos, recursos de Bíblias, de livros, para que eles possam ser fortalecidos. Quando eles chegam lá, eles vão assim, por favor, pede à igreja livre para orar por nós. Nós precisamos estar fortalecidos. Eles querem fortalecimento para não voltarem ao que era. Então, o que eu vou mostrar aqui rápido para vocês são um filme rápido de um muçulmano que se converteu ao cristianismo. É o que acontece hoje. Muitos cristãos ex-muçulmanos estão sendo até mortos. Quando a família descobre que ele é um cristão. E eu vou mostrar um filme de um rapaz, em verdade, verdadeira, história verdadeira, que ele é jordaniano e veio para os Estados Unidos e começou a estudar, se converteu, arrumou um trabalho bom e foi visitar o pai na Jordânia. Chegando na Jordânia, o pai recebeu ele muito feliz, porque ele era muito filho do homem, isso vale muito para o islamismo. E muita festa fizeram para ele, mas só que houve um problema com ele. Vou passar só o que houve com ele. Vocês imaginam como um cristão ex-muçulmano sofre uma perseguição. Tem como pagar essa luz aqui? É quando o muçulmano se converte. O nome dele é Sami, e ele encontra com um amigo, quando brincava com ele. Esse é Sami, o amigo dele. Essa é a irmã dele que está arrumando o quarto dele, que ele foi passear com um amigo dele. E ela arrumando o quarto dele, acontece um probleminha. Isso foi uma história verdadeira, só que os personagens são outros, mas uma história verdadeira. Está dando para ver? Ele com a qualidade aqui? Não, né? Dá. Ela
acha a Bíblia do Sami, que o Sami trouxe a Bíblia dele, e ele escondeu debaixo da cama. Esse é o amigo do Sami, o outro que é o Sami. Esse é o pai dele. Bem, existem irmãos, hoje muçulmanos, nessa situação. Nem pode dizer que é um cristão, que ele perseguido, morto, às vezes, brutalmente. Até pela família, pelo pai, pela mãe. Então é uma história. Nós precisamos estar orando para esse povo. Para quê? E por quê? Para que eles não voltem ao islamismo e se continuem a viver. Mas a gente precisa de oração. As nossas orações. É isso que é missões, é fazer também orações para esse povo, esses irmãos nossos que sofrem essas perseguições. Então, eu vejo em muitas igrejas a falta de oração para os irmãos perseguidos. Não tem noção, que pensa que isso, como o irmão falou, que foi no tempo da Inquisição. Não, hoje a perseguição está maior que naquela época. Porque hoje a Rússia já está mais aberta. Antes havia aqueles problemas de não poder entrar com Bíblia. Você pode entrar na Rússia com Bíblia. Até na China. A China está fazendo Bíblia. Mas para vender, comércio. Mas existe realmente essa necessidade de Bíblias nesses lugares. Então, a perseguição hoje é maior. Existe mais ou menos 150 milhões de irmãos perseguidos no mundo. No mundo. Irmãos que estão presos, irmãos que estão presas, são violentadas, entram nas suas casas, eles violentam as esposas, violentam, e eles, principalmente na Índia, na Indonésia, muita maldade com nossos irmãos, na África agora mesmo, na África, na Nigéria, morreram muitos irmãos nossos, porque é muita pressão do islamismo contra nós, os irmãos, os cristãos. Então nós precisamos estar orando, não para que ele seja livre, isso a gente tem que pedir para que eles resistam a isso, para que eles não voltem ao islamismo. Vou mostrar uma série de fotos aqui. O que está acontecendo com nossos irmãos em alguns lugares do mundo, como Indonésia. Como Indonésia, na Índia mesmo, agora há pouco, ano passado, houve muita perseguição na Índia, os hindus perseguindo nossos irmãos. Então nós precisamos estar atentos para isso. Então hoje, vocês estão sabendo
mais ainda, que existe uma perseguição implacável dos nossos irmãos. Essa é a nossa missão, portas abertas, que trabalha somente com os irmãos perseguidos. É um membro que está sofrendo. A nossa visão é servir a igreja sofredora no mundo todo. Essa irmã, sua indonésia, ficou preso por pregar o evangelho, ficaram 3 anos, não, ficaram condenados a 3 anos, foram libertas com 2 anos de prisão. Essas irmãs são vítimas da violência, né, contra elas. Essa irmã da esquerda, aqui é a Indonésia, ela vinha por um caminho com 3 irmãs, 4 pessoas. 3 morreram e ela escapou dos facões dos irmãos, dos muçulmanos, que deceparam a cabeça das 3, mas ela escapou porque pensaram que ela estava morta. Eu tenho um filme dessa moça que se chama Perdão. Você pode entrar no site da Portas Abertas, você vai ver o depoimento dela, de como ela está se sentindo hoje, se ela perdoou aqueles que fizeram isso com ela e com os amigos, ou não. Ela dá um depoimento tremendo de perdão. Então, a mãe dela, a Portas Abertas entrevistou a mãe dela, a mãe das 3 que morreram, decepadas de cabeça. Então, vocês veem a situação como está para nós, em alguns lugares do mundo, que a gente pensa que o Evangelho não é isso. A gente pensa que o Evangelho é isso aqui. Não é só isso aqui, não. Nós passamos por muitos problemas no mundo, na Indonésia, no Vietnã, mas na própria China. Na China tem igreja aberta evangélica, na área controlada pelo governo. Sempre tem um oficial, o pastor que dá tudo que entrou, tudo que saiu. É proibido evangelizar criança na China. Mas tem igrejas que não aceitam isso, então elas são perseguidas. Muitos irmãos são maltratados. Essas irmãs também. Essa moça no meio, do meio, ela deu um tiro na boca de um muçulmano, que falou assim: você é de Jesus? Ele falou, ela falou, se você repetir que é de Jesus, eu vou te matar. Ela falou, você pode matar. E ela tirou. Só que ela não morreu. E essa situação foi para quê? Um testemunho hoje que a gente está dando de uma verdadeira fé em Jesus. Será que nós, com a arma no rosto, diríamos que ela falou? Pastor mortos no Paquistão. O Paquistão é um problema muito grande. Tem uma irmã chamada Asia Bibi, não esquece esse nome, Asia Bibi, olha por ela, foi condenada à morte por blasfêmia. Ela está na prisão. Como também o pastor iraniano. Foi condenado à morte, mas foi aliviado dessa condenação, mas ele está preso ainda, no Irã. Ele precisa de nossas orações. Você recebeu um papelzinho com o nome de um país. Esses países que eu distribuí aqui são os países que mais perseguem os nossos irmãos. Essa menina indonésia estava no culto, entraram 3 homens com metralhadora e começaram a metralhar. Ela entrou debaixo do púlpito e levou um tiro no olho. E ela fez a operação, está melhor já. Mas para você ver o tamanho da perseguição, do tamanho do sofrimento dos nossos irmãos, que são do mesmo sangue, que fomos salvos, do mesmo Deus. Nós precisamos estar orando para essa gente. Nós precisamos estar orando para os nossos irmãos perseguidos para que eles possam continuar. Essa minha palavra nunca vai sair, para que eles possam resistir. Será que nós resistiríamos com a perseguição desse porte? Esses meninos do Sudão são vendidos por $50, crianças separadas dos pais por ser cristãos. Louvores para as crianças da China, o batismo. Mas apesar disso, o evangelho está continuando. Apesar da perseguição, ele está continuando. São batismos em latões escondidos, porque não pode ser feito numa piscina, num rio, tem que ser escondido. Igrejas são destruídas, pastores mortos no púlpito. Onde a palavra de Jesus pode custar a própria vida, são esses países que você recebeu hoje para orar por ele. Não esqueça de estar orando por esse país que eu te dei, porque são mais de 50 países que perseguem nossos irmãos. Até o México. Você fala, México? É. Em Chiapas,
é uma cidade importante, tem irmãos presos por causa do Evangelho. Porque lá quem manda são os feiticeiros, e eles querem pegar o povo para eles poderem extorquir o povo. E o Evangelho não faz isso, tem que fazer boneco de santo, tem que beber cachaça. E nossos irmãos que se convertem não querem fazer isso, são obrigados, aí são presos, eles vão ter falso testemunho, e eles são presos. Existem 32 irmãos presos nos Chiapas. Isso aqui é uma revista que a Portas Abertas faz todo mês. Vou deixar com a pastora, com a Maria Luísa, se você quiser assinar, $40 por ano, dá mais ou menos $3 por mês. Ele vai te informar todo mês o que está acontecendo com nossos irmãos perseguidos. E tem campanha de oração, países, todo dia. Tem um dia do país, ora pela China, ora pelo Paquistão, ora pela Indonésia, ora pelo Vietnã, ora pela Índia. Se você sente no coração disso, você não precisa alugar, comprar a revista, você pode orar, você tem um papel hoje na mão. Mas se você quiser saber mais, você pode também entrar no site da Portas Abertas, está aqui o site, vou deixar de revista aí. E todo dia tem notícia de igreja perseguida. Então, como eu li em Atos 1:8, Jesus falou, espera aqui o poder que vai cair. E aí a gente acomodou, eles ficaram acomodados, aí teve que vir uma perseguição para que isso saísse por aí, fala do Evangelho. Então a Bíblia é muito clara nesse sentido de fazer com que a gente se mexa mesmo. Tem que se mexer, nós não podemos estar parados. No circo de oração, nas tuas devocionais, ora pelos irmãos perseguidos, ora por eles, ora para os muçulmanos, ex-muçulmanos, que hoje são cristãos, e são perseguidos pelos seus parentes, até mortos. Muitos são mortos. Não quer saber se é pai, se é filho, eles matam. Porque eles dizem que é blasfêmia, traição. Eles não têm esse entendimento. Mas tem muito irmão, muito mesmo. Tem relatório disso, muito irmão hoje, ex-muçulmanos, que estão nas mesquitas, mas estão orando por Jesus. Estão orando com a fé em Jesus, mas estão escondidos. Se chamam de crentes secretos, cristãos secretos, que estão nas mesquitas porque não quer se declarar como cristão. Então, por favor, esse é o apelo que eu vim hoje aqui. Você hoje não pode dizer que não sabia, hoje você está sabendo. Isso não é mentirinha da carochinha, isso aí é verdade. Existem perseguições. Hoje mesmo na imprensa você pode ver que existem perseguições aos nossos irmãos perseguidos e nossos irmãos em Cristo. E eles são merecedores da nossa oração, que estão resistindo. Será que nós hoje existiríamos isso? Tem outro assunto. Fiz um dia de missão, a missão sempre mexe com a gente. E eu amo os internacionais. Deus me chamou para esse ministério de missões, há muito tempo trabalho com ele e tenho visto muitos milagres acontecer. Também sou presidente da Aliança Missionária das Nações, uma missão, uma agência missionária que foi aberta aqui em New Jersey pelo pastor Ramon. Ele me chamou para trabalhar com ele, ele sabia que ele estava lá com missões, e ele falou: Sebastião, nós vamos para o Nordeste do Brasil. Nós fomos chamados por Deus para ir para o Nordeste. E eu vou para o Nordeste. Mas eu quero deixar aqui uma missão, uma agência missionária, uma aliança missionária, onde a gente pode mandar recursos, pedir orações às igrejas, para a gente trazer um pouquinho de esperança para aqueles povos nordestinos, brasileiros. Aí nós fomos, daí foi para Alagoas, no interior de Alagoas. Eu estava morando em Arapiraca. É uma cidade, a segunda cidade mais importante de Maceió. Vou mostrar para vocês, mais ou menos, o que nós estamos fazendo lá em Alagoas. É um dia de missão, conscientização missionária. Esse PowerPoint que eu vou mostrar é um PowerPoint desde o nosso primeiro trabalho lá nós estamos hoje com 10 igrejas lá, e um ponto de pregação no sertão.
e nem chama missionário Arise. Esse é o nome da nossa missão aqui nos Estados Unidos e lá no Brasil, se chama Aliança Missionária. Bem, antes do Ramon partir, houve uma oração para ele, a mulher dele, o filhinho dele. O Ramon era pedreiro aqui nos Estados Unidos e ganhava mais ou menos $900 por semana. E tomava conta de uma igreja. Ele foi chamado para o Nordeste. Sair dos Estados Unidos para ir para Arapiraca é só para quem ama missões mesmo. É só para quem foi chamado. Que ninguém sai do país do primeiro mundo e vai para Arapiraca, em Alagoas, e reduzir seu sustento de vida. Porque a chamada é do obedecer. Quando nós cantamos aqui, sonda-me, Senhor, transforma-me. A gente canta muito essas coisas. Será que nós realmente estamos preparados para esse ministério? De sair dos Estados Unidos do primeiro mundo e ir para um lugar que vocês vão ver que é pobre, precisando de nós? Essa foi a consagração dele, na saída dele. Você diz, rapaz, é o começo do campo. Foi aí que nós começamos, no sertão de Alagoas, embaixo de uma árvore, chamando o povo, os povinhos curiosos, né? Existe igrejas lá, mas existe igreja em Arapiraca, existe mais ou menos umas 80 igrejas em Arapiraca. Mas no sertão, aí, quase nenhum. Posso dizer nenhuma. A católica está lá, a igrejinha, no meio da praça, no meio da rua, a católica está lá. Mas evangelho, se você tiver uma ideia, mais ou menos, no Piauí, tem esse município que não tem igreja evangélica. E no Maranhão, um dos lugares mais pobres do Brasil, não tem igreja evangélica. Em alguns municípios povoados que precisa tanto. As igrejas estão concentradas nas cidades, nos grandes centros, mas no sertão é difícil, não tem. Foi aí que nós começamos. E começamos assim, ó. Eles vão para a igreja de qualquer maneira, vão para como eles se convertem, eles vão mesmo. Em cima da Kombi, embaixo, ali no carrinho, na carretinha atrás. Isso é tremendo. As crianças receberem evangelho, as casas deles de conexão. Fizemos evangelho na rua, tocando violão, a gente vai para a rua, toca violão, depois vem a palavra, muitos recebem Jesus, depois se batizam. Eu vou mostrar casamentos, até que nós fizemos casamentos. Então esse é o Ramon, de camisa vermelha e branca. Nós fizemos poços. Nós estamos precisando de um poço, lá no sertão, um poço artesiano. Essa foi a primeira compra nossa. Nós compramos essa casinha em Lagoa da Canoa. Compramos, fizemos uma primeira igrejinha. Construímos, ele é pedreiro. E o Flávio também, que morava aqui, o pastor Flávio morava aqui, em New Jersey, amigo do Ramon. O Ramon chamou ele e falou, tá, eu vou. Aí foi com ele, mas os filhinhos deles, vocês vão ver os filhos deles. E eles construíram essa igreja, em Lagoa da Canoa. Está lá prontinha. Tem essa casa do lado ali, que está com a seta, eu estava até lá. Essa casa nos custou R$3.000. Nós compramos a casa e derrubamos a casa. E fizemos essa sede. A igreja hoje é assim, a igreja creche. Nós temos 60 crianças aqui, nesse lugar. Elas tomam café da manhã, almoçam, tomam café da tarde, 5 horas janta e vai embora. Porque os pais estão na roça, ou os pais estão desempregados, não tem como alimentar essas crianças. Então nós pegamos 60 crianças, estamos cuidando delas nesse lugar aqui, que também é uma igreja. Tem cultos domingo, de manhã e quarta-feira. Essa é a nossa festa, celebrador, batismo, muitos foram batizados. Vocês podem ver como maravilhoso isso. Casamento. Aí, o irmão, a pessoa vem, ouve o evangelho, começa a seguir, começa a se interessar, vai para a igreja, aí o pastor começa o discipulado. Aí eles falam assim, eu queria batizar. Aí o irmão pergunta, você é casado? Eu, não, eu sou amigado, há 20 anos, 15 anos, 13 anos. Você não pode ser batizado
desse jeito. Mas eu não tenho papel, não tenho dinheiro para fazer. Então nós pegamos esses casais, nós vamos lá, fazemos o cartório, fazemos o bolo, damos a aliança, eles casam. Depois do batismo. Então muitas vidas, através desse trabalho, que é uma gota d'água no oceano, porque o sertão, são 9 estados sertanejos que existem, do sertão do Nordeste, precisa muito. O que nós estamos fazendo é uma gota d'água dentro do oceano. Mas estamos fazendo. Alguma coisa está sendo feita. Eles estão casados, muitos hoje, essa moça diaconiza, esse rapaz também é um diácono hoje. Casamentos realizados, às vezes a gente aluga um vestido desse é R$150. Alugar para casar? É casar com vestido, e aí? A gente vai lá, aluga o vestido. Ela sai radiante de felicidade, imagina isso. Esse garoto de gravata aqui embaixo, ele era da creche. Nossa visão é essa, trazer a criança, preparar a criança para o Evangelho. Ele vai com a mãe, e o pai e a mãe vêm. A gente prepara eles com coreografia, eles dizem, mãe, vamos lá na igreja, que você vai ver dançar, pai, vamos lá. E eles vão, e eu escuto o Evangelho, essa estratégia, eu estou tomando com criança. E essas crianças, é formação de caráter, de 1 ano a 6, você pega uma criança e forma o caráter dele, começa a enfiar Cristo na cabeça deles. Aí eles começam a mudar de atitude, muitos dizem palavrões, muitos são mal educados, não pedem licença, não escova o dente, não se penteia, não toma banho. Lá eles fazem isso tudo. Então a intenção é essa, visando o melhoramento dessas crianças, o futuro, e trazendo o pai e a mãe dele. Essa é a nossa visão. E tem dado muito resultado, porque ele trouxe a família dele toda. O pai e a mãe, ali, ela vestida de noiva, eles se casaram, e quando eu fui em novembro agora, eles se batizaram. Então a família toda está servindo Jesus. Isso é uma vitória tremenda de um lugar desse. Mas eu continuo dizendo, isso aí, ó, uma gotinha d'água dentro do oceano. Mas estamos fazendo diferença. Creche, qual é o alvo da nossa creche? É atingir a criança com o Evangelho que dá caráter de Cristo. Esse é o nosso foco. Muitas crianças. Muitas crianças. A comida, graças a Deus, nunca faltou nada. Essa é a nossa vice-presidente que lá. Essa é a segunda igreja, prédio próprio, que nós compramos esse terreno e começamos a construir essa igreja. Em Manuda. Hoje ela está assim, está linda. Graças a Deus. Olha só como ela está bonita. Muito trabalho. Esse é o estacionamento da igreja. Tem gente que vai de jegue, de carrocinha. Esse é o nosso estacionamento dessa igreja aí. Eles vão de qualquer maneira, vão a pé, vai de moto, vai de carona, vai em cima da cama. Quando se converte, no destino, é do casamento com a Luda. Também fazemos casamentos lá, gente que quer consertar a vida. Mas isso tudo é um tratamento, é um discipulado. E deixa o Espírito Santo agir na vida das pessoas, né? Se transformando, querendo mudar de vida mesmo. Outro casamento, esse menino daquele direito ali, toca teclado, é uma bênção. Acho que a mulher dele é hoje um diaconisa. Se batizaram também. Tem uma creche também nessa igreja. Estamos com 35 crianças. A gente falta crianças, né? Não vai, mãe que deixa. É uma luta, irmãos, é uma luta. É uma creche onde as crianças estão aprendendo sobre Jesus. Muito bonitas as crianças lá no Chile. Meiga, carinhosa. Mal educada por causa da tradição, né? Eles vêm de um catolicismo, desde a tataravó, isso vai vindo até eles. Essa tradição neles, dentro deles, para mudar, só Jesus mesmo. Nós fazemos a nossa parte, e o Espírito Santo faz a dele, que é conscientizar esses. Lagoa Grande é outro lugar nosso também, que nós compramos terreno e construímos essa igreja na Lagoa Grande. São lugares assim de 1 hora de diferença por cada mil, não tem asfalto, é tudo
aquele chão batido. Ela foi construída, a mão também lá com o pedreiro, o Flávio também. Hoje ela está assim, ó, muito bonita também. São coisas assim, quase amareladas. Essa igreja é um desafio, essa que eu voltei. Nós estamos querendo fazer uma creche aqui para 15 crianças. E que tem muita gente aqui na redondeza muito pobre. Nós queremos abrir uma creche lá com 15 crianças. 15 crianças. E nós estamos trabalhando, levantando recursos para que essas 15 crianças possam ir para essa creche. Já está montada, está tudo prontinho. Falta a geladeira e falta panela, algumas panelas. Mas graças a Deus já tem uma manhã com o pastor Edu, que ele vai abraçar esse projeto, vai abraçar a igreja, a creche toda. Que temos que comprar uma geladeira, R$1.300, e a manutenção dessa igreja, dessa creche é R$1.000 por mês. Então nós precisamos de R$1.000 por mês, mas ele vai já, é só para chegar lá amanhã, ele já conhece o projeto, já mostrei ele, e falar com o departamento de missões dele para poder tirar essa verba que será enviada para lá hoje. E damos relatórios, como estão as crianças e tudo. A quarta igreja, Alto do Pichudo, uma igreja alugada. Isso aqui é um centro de moradores, de reuniões, que nós alugamos esse prédio aí por R$55. 55 reais. Mas é um ponto, é uma igreja num lugar estratégico. Isso aqui é uma loucura se você chegar lá. É tanta criança nessa igrejinha que a gente fica assim, a gente tem que abrir uma creche aqui. E nós vamos abrir uma creche, comprar um terreno para botar essas crianças. Tem muita criança, já tem coreografias, eles cantam, eles se alegram, é muito bom, muito gostoso. Mas Deus está trabalhando nisso aí, para a gente abrir uma creche aqui. Tem coral de senhoras, é só porque ela é pequena, né? Aqui tem igreja na Túnica, outro ponto também, uma igrejinha pequenininha. Nós temos uma na Bahia, em Juazeiro também. Nós abrimos uma igreja lá, na Bahia. Muito boa também. Muita gente se convertendo nesse lugar. Sétima igreja em Lagoa do Canoa, centro. Oh, meu Deus, vai sair. Está fechado. Essa é uma igreja no centro mesmo de Lagoa da Canoa. É uma rua principal, onde tem uma igreja e tem uma opção de barracas de cachaceiro. Mas tem muito cachaceiro, você nem imagina, gente. Eu não estou conseguindo fechar ele. Então, eu pedi a vocês que orem para esse projeto também na Alagoas, que esse é o nosso alvo também, de atingir aquele sertãozão que tanto precisa de nós, da igreja americana, da igreja brasileira. Ele precisa de tudo. Lá você, com qualquer coisa, você resolve qualquer problema, qualquer coisa. E nós levamos já roupas, brinquedos, porque esse negócio de caixa já está desgastado. Né? Então nós alugamos uma loja aqui, um prédio, para nós fazermos uma loja. E tudo que nós ganhamos, nós estamos tocando nessa loja para vender, porque nós fazemos garage sale também para levantar recursos para a Piraca. Hoje a gente já tem uma lojinha, igual só um vestuário, né? Vai vender, vai ganhando e vai vendendo. E os recursos são enviados para lá. Porque é muita necessidade, muita mesmo. Chega lá. Desculpe, tá? Mas hoje vocês estão vendo missões e isso requer tempo, paciência, amor. Muito amor mesmo. O amor de Deus na vida da gente, para essas pessoas. Jesus tem um povo lá. Nós temos certeza disso. E nós fomos chamados para levar o Evangelho a essas pessoas. Então, vamos obedecer.
não só nas canções, nos louvores. Quero te obedecer, te obedecer. Não é só isso, é obedecer mesmo ao chamado. Pastor, está dando probleminha aqui. Mas eu consigo abrir esse PowerPoint aqui para acabar com isso aqui. O meu pastor, meu ex-pastor, fala que a gente, desculpa o que eu vou falar, aonde a gente muito mais é no louvor. Eis-me aqui, minha amiga. Será que você vai? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sonda-me, Senhor, eu quero ir, quero fazer a tua vontade. Em espírito, em verdade. É nessas horas que a gente tem que. Será que eu vou mesmo? E a gente cantar, a gente tem que se colocar na posição assim, será que eu estou fazendo mesmo a vontade? Será que Deus está me chamando para as missões, para me largar nos Estados Unidos, ou então para enviar? Tá, porque ele não vai vir não. Puxa vida, queria mostrar tanta coisa para vocês. Oh, Jesus. Bem, nós vamos tentar a última vez, se não der, a gente vai parar por aqui. Tá? O programa está sendo. Eu queria que você pode acender a luz, por favor, irmão. Vou abrir as nossas Bíblias. Vou pregar não, já peguei. Eu só queria lembrar uma coisa para vocês. No livro de Jonas.